tem um Ô, ponto Rafa, até antes do Felipe... Perdão, Felipe. Teve até um ponto que o Rafa comentou, e que eu escutei, até eu vou aproveitar que o Felipe vai comentar, que é o seguinte, mas parece que está sendo até uma recorrência, e o Rafael comentou, a empresa entrega um balanço bom, aí a ação cai, e às vezes o balanço não é tão bom e ela sobe. Então, você se basear, pessoal, para quem está começando e estruturando também a carteira, só em cotação da bolsa, você vai errar feio, tá? Ah, tá caindo, então o resultado foi ruim. Não. Ah, tá subindo, então o resultado foi bom. Não. Não é isso, Felipe? Van, eu ia falar exatamente isso, até porque eu não tive condição de me aprofundar em nenhum dos dois resultados. Eu vi que o relatório do Rato de Santander foi muito bacana, mas assim, uma das coisas mais importantes, eu acho, para qualquer investidor é você desenvolver a sua própria identidade, o seu próprio modus operandi, a forma de investir, e, acima de tudo, a sua independência. Então, é muito importante você chegar às conclusões por conta própria e criar suas próprias convicções. É só assim que você vai ganhar. Porque se você vai ser o tal do contrarian, né, que o pessoal fala, você vai agir contra a manada. Para você agir contra a manada, você vai ter que fugir do senso comum. Você vai ter que pegar tudo que estão falando ou conforme estão agindo e falar, putz, eu preciso fazer o contrário porque essa turma está errada, o que é bem provável e possível muitas vezes. Então, isso de o resultado ser bom e o papel cair, é um negócio que, assim, eu já cansei de ver isso há muitos e muitos anos, é algo recorrente. Então, quando o banco entrega um resultado muito bom, mas ele ficou abaixo da estimativa do sell side, a ação acaba caindo. Às vezes ele entrega um resultado horroroso, mas não foi tão ruim quanto esperavam, aí o papel sobe. Isso é mais uma daquelas coisas, pessoal, que não adianta você ficar tentando prever o movimento de curto prazo das ações, é uma das coisas mais inúteis que você vai fazer, é uma perda de tempo. Então, ao contrário disso, dedique tempo para entender por conta própria. O resultado foi bom. Assim, quais são os drivers de análise de um banco, né, Rafa? Poxa, eu vou ver como que está o capital, como que foi a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, como que está a carteira de crédito, a inadimplência, todas aquelas coisas. Assim, é quase que uma cartilinha padrão que você não precisa perder horas e horas analisando. Então, você vai atrás desses indicadores. Tenta entender um pouco o filme, como você mesmo disse. Ou seja, não adianta eu fazer essa análise hoje e só ir analisar de novo no ano que vem. Não, eu tenho que fazer isso de uma... Então, aprende a fazer isso, que eu acho que você vai conseguir formar cada vez mais as suas próprias convicções. Eu estava vendo outro dia um vídeo do David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd. E aí o cara estava entrevistando ele, perguntando para ele quando que ele evoluiu na guitarra, assim, quando que ele viu que foi a evolução dele na guitarra de fato. E ele falou, quando eu parei de copiar os meus ídolos e criei identidade própria. O ídolo dele era o Eric Clapton antes, ele queria tocar igual o Eric Clapton. Não, ele começou a criar identidade própria. Eu acho que a mesma coisa se aplica para investimento. Quando você cria a identidade própria e as suas convicções, você evolui de uma forma muito, muito diferente no mercado. Deixa eu aproveitar e pegar uma pergunta aqui, já que o próprio Rafael Rato, ele saiu mais encantado ainda com relação a Klabin, né? O Costa perguntou aí se Klabin, inclusive eu vi algumas matérias com relação ao evento do AGFD, então, inclusive com relação à própria Klabin, alterou alguma coisa de pagamento de dividendos, que eu acho que foi uma pergunta que, inclusive, foi respondida lá no evento, né? Oi, Ivan, sim, perfeito. Antes da gente entrar em Klabin, só complementar uma questão do que o Felipe comentou, que eu acho que é extremamente importante para o investidor acompanhar. Por exemplo, o discurso e a prática. Se você pegar o discurso do Santander e o que eles estão fazendo, você vê que casa perfeitamente. Por que eu falo isso? Porque as práticas que o Santander tem feito e que se tem refletido em resultado positivo estão muito claras para onde eles querem ir. Por que eu comento isso? Porque é importante que você acompanhe isso
porque isso vai te criando afinidade com o banco, mas principalmente vai te trazendo segurança. Ontem, por exemplo, teve uma pergunta após a divulgação do resultado do Santander na plataforma. O resultado foi bom, e por que está caindo 4%? Então, isso não tem resposta, é simples, qualquer pessoa que respondesse isso estaria simplesmente chutando. Mas por que eu estou comentando isso? Se você entendeu os fundamentos do Santander, a estratégia dele de retomada, isso já vem se refletindo em números, e o discurso aliado à prática está acontecendo, eu acredito que não tenha nada que desabone o resultado. Então, é importante que você compreenda, e aí, complementando o que o Felipe falou, que você crie as suas próprias convicções. Dito isso, a respeito da Klabin, teve uma alteração de fato relevante, e aí, por ser um fato público, o Cristiano ficou bem à vontade de comentar. A Klabin vem crescendo, como ele comentou, ela é uma empresa de crescimento, né? E ela tem alguns projetos que ela vem colocando em prática, né? E automaticamente isso aumenta o EBITDA, aumenta a receita, enfim, conforme a empresa cresce. E aí depois a gente até pode fazer um adendo, comentar um pouco de transmissão paulista dentro da live fechada, só para que a pessoa entenda que aquela frase que o Fábio sempre comenta: as empresas são organismos vivos, então para a empresa crescer, automaticamente ela precisa investir. E aí, como o EBITDA cresceu bastante, em termos de alocação de estrutura de capital, até trazendo uma segurança para o investidor, eles reduziram o percentual entre 15%, o antigo era 15% e 25%, e agora eles reduziram entre 10% e 20%. Como o EBITDA cresce, porque a empresa vem crescendo, em termos financeiros, isso não altera nada. Então, o Cristiano deixou isso muito bem claro. E, principalmente, aproveitando essa pergunta, é muito importante que a pessoa ela não apenas leia, mas ela interprete o que está por trás. Por isso que é importante ela conhecer a empresa e criar as próprias convicções, como o Felipe comentou. O que está por trás dessa tomada de decisão? E aí, pegando o exemplo da Klabin. Então, qual é o significado que eu, por exemplo, interpretei da fala do Cristiano e do fato relevante? Opa, a empresa cresceu, automaticamente eu não preciso correr tanto risco para remunerar bem o meu investidor. Não sei se você, Van, teve uma outra interpretação, ou poderia dar uma outra visão, ou complementar, ou o Felipe. É exatamente isso, esse ponto que você mencionou. Tem uma pergunta que a gente está se aproximando do final. Perdão, gente. E todo mundo está um pouco tossindo, com a garganta um pouco ruim. O Paulo Jorge. Eu me lembro que uma vez, eu acho que o Felipe chegou a comentar sobre o Eu ia pegar ela, por coincidência. Exatamente. Já sei que o senhor pensa, Felipe. Comprei uma ação que estava me pagando em torno de 15%, yield on cost. Ela subiu e atualmente está me pagando 3%. Eu não consigo comprar mais por ter ultrapassado meu preço teto. O que fazer? Vender, manter, etc. Paulo, eu acho o seguinte, obrigado pela pergunta, e eu sempre falo que o preço médio, o preço médio, né, ele é nada mais do que uma métrica para... A única coisa que o preço médio serve é para você contar para a Receita Federal, mais nada, porque é você se ancorar no passado. O yield on cost, na minha opinião, ele é exatamente a mesma coisa. Eu estou falando Felipe, tá? Não é... Eu sei que a gente sempre olha yield on cost, tal, mas para mim é uma métrica que ela simplesmente me diz enquanto o meu patrimônio lá alocado está sendo remunerado por aquela empresa, quanto que ela está gerando de yield em cima do que eu paguei. Mas o yield on cost, na minha visão, ele não é uma métrica para tomada de decisão futura. Então, eu não vou vender ou deixar de comprar uma ação baseado no yield on cost, independente do nível. Assim como eu não vou tomar essa decisão baseada no meu preço médio. Pode ser que exista uma ação hoje que ela está bem acima do meu preço médio, que ela está super barata em relação ao que ela vale. Que, no fundo, é isso que você tem que olhar. Então, nesse ponto aqui, se você for ver, ela subiu, e se você for comprar ela hoje, ela está te gerando um yield de 3% sobre a cotação atual, isso não interessa. Pode ser que ela ainda assim está barata.
tudo bem, a gente está falando de, por exemplo, aqui, respeitar preço-teto. O preço-teto para a gente é uma métrica importante porque ela traz a margem de segurança. Então, a gente nunca quer comprar uma ação acima do preço-teto. Por outro lado, não significa que quando está acima do preço-teto você tem que vender ou trocar, porque ela pode ainda estar pode estar cotada bem abaixo do valor intrínseco, do que ela vale. Ou pode ter uma perspectiva de melhora nos dividendos, tal. Então, eu acho muito importante você conhecer a empresa e entender de fato que ela é um organismo vivo, ela tem projetos. Então, por exemplo, uma empresa, eu vou te dar um exemplo muito prático. Uma empresa que ela tem um plano de investimento muito pesado, você adora ela era uma ótima pagadora de dividendos, mas agora ela está com um plano de investimento que vai demandar a caixa dela, ou seja, o dividendo pode ficar um pouco prejudicado. Se é uma empresa boa, se é uma empresa que você acredita na estratégia, nos gestores, no processo de tomada de decisão interno, tal, poxa, vale a pena muitas vezes você sacrificar um dividendo de curto prazo, olhando para um dividendo futuro que pode ser muito melhor do que o atual. Porque qual que é o dever como gestor de uma empresa? O dever do gestor é investir em projetos de retorno satisfatório. Se ela está gerando um ROIC muito acima do custo de capital num determinado projeto, por que não, né, Rafa? É muito, para mim, sendo acionista de uma empresa dessa, eu fico muitas vezes muito mais feliz que ela vai trazer um retorno fantástico por um projeto que ela está investindo, e eu abro mão do meu dividendo. Se dividendo fosse tudo, a gente só comprava yield, pessoal. Seria a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa nem analisar a empresa. Olha a yield, o ranking todo ano ali vai do maior para o menor e vai comprando. Então, se você acredita no projeto, como o Barsi sempre gosta de dizer, você tem que acreditar que a tomada de decisão está colocando caixa, alocando capital em projetos de retorno mais alto do que você receberia via dividendos. Então, olhar para frente. Ficar ancorado no passado não serve para muita coisa.